qual a gente fala, Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas é interessante que quando nós vamos acompanhando o contexto da Bíblia e a narrativa bíblica, alguns personagens eles vão ficando pelo caminho. Eles aparecem na história da Bíblia, mas de repente eles somem. E a história da Bíblia vai continuar com foco em outro personagem. É como se estivesse acontecendo toda uma história sobre a face da terra e Deus tivesse inspirado ali Moisés na escritura do Gênesis a estar focando aonde a graça de Deus estava alcançando, aonde o poder de Deus estava se manifestando, a semente que Deus separou, e assim a gente vê a história seguir. Como, por exemplo, a Bíblia cita que Abraão teve alguns filhos, mas a Bíblia não vai depois seguir com a história deles. A Bíblia não segue a narrativa contando detalhes, por exemplo, sobre a história de Ismael, ou os filhos que Abraão teve com Quetura. Vai citar que eles existiram, mas a Bíblia vai continuar agora a narrativa a partir da descendência de Isaac. O interessante é que quando chega em Jacó, a coisa ia ficar bem aberta, porque eram 12, né? Então, se fosse contar a história de cada um, a gente ia ter pelo menos aí mais uns 10 capítulos do Gênesis para isso. Mas, quando a gente vai ler, e o personagem que se destaca dos filhos de Jacó, para nós que estamos lendo a Bíblia, e ali depois daquela passagem em que nós vemos Jacó voltando da casa de Labão, se encontrando com seu irmão, o livro do Gênesis ele vai dar um destaque muito grande à vida de José. E temos muitas histórias sobre a vida de José, temos muitas pregações e podemos tirar verdadeiramente muitas lições da vida de José. Inclusive, pelo seu destaque da tribo de José, nós não temos essa tribo, a tribo de José. Elas são contadas por duas, que são já os seus filhos, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Só que Jesus ele não veio da descendência de José. É interessante você observar que a Bíblia ela foi focando aonde Deus estava, como eu disse a vocês, se manifestando. Então, Deus diz, olha, manda o filho da escrava embora, porque o que sua mulher disse vai ser dessa forma, ele não vai herdar junto com o filho da sua mulher. A bênção de Deus foi com Ismael? Foi, porque a descendência de Abraão já estava abençoada, mas não foi por onde Deus queria que o destaque tivesse. Ismael segue a vida dele, vai abençoado, vai ser príncipe, vai gerar outras tribos por lá, mas não é o foco de Deus. Deus está olhando para Isaac. Aí depois Isaac tem mais 2 filhos, Esaú, e aí a história não vai seguir com Esaú, vai seguir com Jacó. Aí Jacó vem agora com 12, mas a história não vai seguir com os outros 12, ela vai seguir com José, é o destaque da história. Mas antes de começar a história de José, a Bíblia dedica um trechinho pequeno, um capítulozinho pequeno, para falar alguma coisa sobre Judá. Ela fala alguma coisinha sobre Judá. Eu não vou focar nesse ponto, eu vou passar por ele. Mas tem um trechozinho. Não fez isso com nenhum dos outros filhos, mas tem um textozinho. Você vai ver, antes do Gênesis começar a contar a história de José, ele vai falar um pouquinho a respeito de Judá. Depois que José é vendido, ele vai abrir um ponto e vai falar um pouquinho de Judá, a história de Judá, e depois ele segue contando os detalhes da história de José, que todos nós conhecemos. E José vai para o Egito, José é usado por Deus ali, para que os seus irmãos e a população da época fosse preservada pela visão que Deus deu a ele, a respeito da interpretação do sonho do faraó. E há um brilhantismo na história de José. José é um jovem que pela Bíblia ele não tem uma repreensão. São poucos os personagens bíblicos que a gente não vê uma repreensão a respeito dessas pessoas. José é um desses. Era alguém que a Bíblia não faz uma acusação
de um pecado que ele tenha cometido, de uma falta que ele tenha cometido contra Deus ou contra alguém. Não tem. Por isso a Bíblia dá esse destaque. José, aquele a quem Deus deu o sonho e a visão. Agora eu quero que você entenda. Deus deu a visão e disse: olha, os seus irmãos e os seus pais vão se prostrar diante de você. O destaque da história ali era ele. Mas Jesus não veio da descendência de José. Aí a gente fica se perguntando por quê, né? Se a história foi dada destaque a José, e José foi para o Egito, e José era o homem irrepreensível da história, ele foi o cara que depois do faraó mandou no mundo no tempo dele, ele honrou a Deus, ele honrou e perdoou os irmãos que atribularam ele, fugiu da mulher de Potifar, prosperou na cadeia. Mas Jesus não veio da descendência de José, ele veio da descendência de Judá. Porque, irmãos, os planos de Deus, eles são maiores do que o que a gente pensa. Está no modo avião. Deus vê algumas qualidades no homem, que são qualidades que às vezes para nós, outras têm mais valor. Chega Samuel na casa de Davi, vai ungir o rei, o novo rei de Israel. Aí pede ele, vai passando. Não, primeiro tem que vir o mais velho, o mais bonito, o mais forte. Quando Samuel olhou, disse: não, o homem bom é esse aqui, agora a coisa vai estar boa, vamos vencer as guerras. Aí Deus diz: ainda não é esse. E assim vão passando todos os irmãos dele, mas não eram eles. Aí Deus manda chamar o menino que está no campo. Por quê? Por que o menino? Por que não foi o mais forte? Por que não foi o que já serviu o exército? Porque Deus estava procurando uma qualidade em uma pessoa específica. Davi pode não ter sido o homem mais correto da história, mas foi o que tinha a qualidade que Deus precisava para o cargo que ele ia exercer. Era o propósito de Deus, era a eleição de Deus. E eu vou começar a lhe contar uma história, porque eu não sei como foi a sua história até aqui. Eu não sei como foi marcada a sua vida até aqui. Mas eu vou lhe contar um pouquinho a história. Hoje eu vou lhe contar a história desse homem chamado Judá, um pouquinho. Eu sei que muita gente aqui pode subir aqui e dar uma aula até melhor do que eu não vou dar aula nessa noite, mas poderia falar melhor até do que eu sobre a vida de Judá. Mas eu quero que você veja a vida de Judá por uma perspectiva, porque eu sei que tem muita gente que ou tem uma trajetória de vida marcada por fracassos, ou tem algo no seu passado que você acha que lhe prende, e por isso você vive escravo de um sentimento de culpa. E eu não quero que você carregue isso para o próximo ano. Irmãos, Judá, aí vamos entrar na vida desse homem, na história desse homem. Judá é o quarto filho que Jacó deu à sua mulher Lia. E eu posso lhe dizer que Judá já nasce em uma casa onde a sua mãe já não era amada do seu pai. Ele já nasce em um lar onde ele não era o filho preferido do pai. Ele não foi aquele filho que o pai pegava para passear, levava para poder. Não, ao contrário, o pai dele não dava atenção a ele, nem a família dele. A história dele, quando ele procurava saber, e às vezes a gente procura saber a nossa história, nós temos essas curiosidades. Tem gente que às vezes não conheceu o pai, às vezes não conheceu a mãe, e ele não queria mais nada na vida a não ser conhecer quem foi o pai ou quem foi a mãe. Porque isso é nosso, é um instinto natural nosso. A gente cresce muitas vezes com essas necessidades de sabermos as nossas origens, quem são os nossos ascendentes, quem nos gerou. E as pessoas às vezes crescem assim. E quando ele ia perguntar: como foi a história, minha mãe, do seu casamento? Como foi que você conheceu meu pai? A gente não faz essas perguntas? Eu sei que daqui uns dias o meu vai estar já perguntando essas histórias, né? Por enquanto ele só está querendo dizer que já cresceu, que já virou homem. Na hora de aprontar, ele já quer ser homem para fazer tudo. Mas chega uma hora que os filhos vão perguntar aos pais como foi a história, como foi que se conheceram, como foi que eles vieram ao mundo. E aí
a história de Judá, ele ia dizer, olha, como foi, meu pai, que o senhor conheceu minha mãe? Rapaz, eu queria me casar com a mãe dela, seu avô me enganou, e quando eu acordei de manhã, me empurraram sua mãe aí para poder eu casar com ela. Esse menino presenciou o conflito que a Bíblia diz. Não sou eu que estou aqui fantasiando, inventando nada. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que agora essas duas irmãs começaram a viver em pé de guerra por causa do homem, do marido, porque ele não amava a mãe de Judá. Judá, então, é fruto de um relacionamento que não teve amor. E eu estou aqui botando só uma luneta na história dele, porque com ele todos os irmãos dele, e isso era visível, irmãos. A mãe dele sofreu com isso, ele sofreu com isso, por saber que o pai dele não amava a mãe dele, por viver conflitos familiares. O início, eu estou lhe falando do berço da história de Judá, já é marcado por um conflito interno dentro da sua casa, de uma briga de sua mãe com sua tia, que também era mulher do pai dele. E para melhorar a situação agora, a tia dele dá um filho ao pai. E agora, o pai dele se sentiu agora o pai, porque na cabeça dele, ele agora teve o seu primeiro filho, porque os outros para ele, até então, não estava valendo nada. Ele agora teve o filho da mulher que ele amava. Irmãos, se eu pudesse fazer um parêntese aqui nesse momento, quantas vidas foram marcadas por tragédias familiares? Quantos seres humanos já cresceram com problemas emocionais, com problemas psicológicos, com problemas de relacionamento, porque na base, na família, a coisa já veio desestruturada. É por isso que há um investimento muito grande do diabo, irmãos, para destruir os casamentos, para querer alimentar a promiscuidade. Porque filho gerado pelo acaso, filho gerado na rua, tudo isso, irmãos, é fruto dessas coisas. Se os casamentos, todos eles, fossem feitos da forma como Deus ensinou, irmãos, a gente não tinha esses problemas. O problema todo está na desobediência do homem. Aí a culpa é de Deus que me colocou. Não é de Deus não, irmãos. A culpa é da desobediência do homem, sempre vai ser. De que se queixa o homem vivente? Sempre vai se queixar dos seus próprios pecados. Mas o que é que eu tenho a ver com Adão? Irmão, Adão pecou e a gente veio dele, então o pecado dele vem atrás da gente. Mas eu não tenho culpa, foi meu pai. Mas acontece, irmãos, que a gente está preso nesse mundo aqui e colhemos muitas vezes a consequência, e sofremos a consequência do pecado das outras pessoas. Casamento é um negócio sério, isso não é brincadeira. Mas o mundo cada dia mais está alargando aí a porta do divórcio. E o pior, hoje acho que até o divórcio daqui a uns dias vai entrar em desuso, porque não vai ter nem mais casamento, porque dá muito trabalho casar para se divorciar, então já emenda tudo uma coisa pela outra aí. A coisa é séria, irmãos, porque não são os pais só quem vão sofrer com as suas decisões erradas, mas são os filhos. E Judá já cresce com esse sentimento de que não foi amado pelo pai, de que viveu um conflito dentro da sua casa, dentro da sua família, uma guerra, uma briga. E agora, um dia ele está com seus irmãos no campo, e vem de lá agora o menino, o filho do pai dele, o queridão, o chefe, né? Todo mundo era funcionário, tinha que tomar conta das ovelhas, mas José já era o encarregado. Já ia para lá ver o que os irmãos estavam fazendo, para contar para o pai. E ali, irmãos, seus irmãos têm um momento ali de um ataque de fúria, um ataque de ódio. Eles expõem a revolta do que foi alimentado no coração dele durante anos, aquilo que eles viveram e conviveram com aquele sentimento durante muito tempo dentro da sua casa, o sentimento de não ter o amor do pai, o sentimento de ver a humilhação da sua mãe. Eles disseram: agora chegou o momento da gente se vingar. Se o problema todo é por causa desse menino,
Hoje a história dele termina. Vamos dar fim nele. E entraram ali, irmãos, em consenso. O mais velho disse: não façam isso, vamos tomar um cuidado aqui, o que a gente vai fazer? Joga o menino dentro da cisterna. E quem se levanta, irmãos, e deu a ideia de vender José para o Egito foi Judá. Em Gênesis 37, do 26 ao 27, a Bíblia diz que Judá então disse aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é o nosso irmão, é o nosso próprio sangue. Essa história aqui, irmãos, lembra o primeiro pecado de morte que a Bíblia mostra no mundo. A disputa ali não era pelo amor de Jacó, mas era pelo amor de Deus. Chegam dois irmãos e apresentam sacrifício a Deus. A Bíblia diz que Deus recebeu, e o outro, Deus não só não recebeu, como aborreceu. Ou seja, Deus ainda fez questão de dizer que não recebeu. Aí Caim olha agora e vê e diz: se o problema é porque Deus recebe a oferta do meu irmão e não recebe a minha, eu vou matar o meu irmão. Preste atenção, irmãos, o sentimento aqui é exatamente o mesmo. Se nós não podemos ter o amor de meu pai, ele também não vai ter. Vamos matar esse menino. Era o sentimento que estava no coração de Caim. Foi o sentimento que tomou conta dos patriarcas, daqueles que vieram por Deus agora para dar nome às tribos, para vocês entenderem, irmãos, a fragilidade do ser humano, que estamos todos aqui na igreja lutando contra a nossa natureza carnal, porque nós não somos bonzinhos não, irmãos. Se nós dermos vazão à nossa natureza carnal e aos sentimentos que Satanás coloca na nossa vida, é só uma questão de oportunidade para se manifestar, muitas vezes, aquilo que está adormecido dentro de nós. É uma questão de oportunidade, porque a gente julga o outro, a gente fala do outro, mas será que a gente viveu a experiência do outro? Será que a gente, não que isso seja justificativa para nada, mas será que foi fácil para essas crianças crescerem no lar em que eles cresceram? Viverem da forma, que ódio foi esse que tomou conta desses homens, irmãos? Ao ponto deles dizerem: vamos ter que matar esse menino agora, não tem jeito. Mas mesmo Judá, tendo sido parte de todo esse processo, vivido exatamente as mesmas coisas que eles viveram, Judá achou uma forma de livrar José da morte. Só que agora, irmãos, quando a gente tenta dar um jeito em um pecado, irmãos, com outro, a gente sempre arruma um problema maior. Isso é terrível. Vai Davi, adultera com Batseba. Irmãos, Urias, ele era tão aficionado por Davi, pelo exército, que eu acho, isso aí agora entra a parte do meu achismo. Então isso você não leva em conta na pregação, porque não tem validade bíblica. É meu achismo. Mas Urias, ele era tão bitolado, o cara que levou a sentença de morte na mão e entregou ao general: olha, o rei mandou me matar, toma aí. Foi isso que aconteceu. Ele era tão coisa que eu acho que se Davi dissesse: rapaz, aconteceu um rolo aí, meu irmão. O que foi? Véi, sua mulher estava de bobeira aí no palácio, eu dei uma olhada lá de cima, e aí o pau comeu aqui ontem de noite. Eu acho que ele ia dizer: meu filho, fica com ela para você que eu arrumo outra. Eu acho, sei lá, podia ser. Ou ele ia perdoar Davi, sei lá o que ia acontecer. Mas o cara chega em casa e Davi diz: meu irmão, olha, está todo mundo em guerra, mas vai deitar com sua mulher. Rapaz, não vou não. Todo mundo em guerra, eu vou ficar por aqui mesmo no palácio. Rapaz, vá deitar com sua mulher, rapaz. Aí pegou o cara, meu irmão, encheu o cara ficou na beira do palácio, travado em água. Vá deitar com sua mulher, não vou não, eu vou ficar por aqui mesmo. Então, meu irmão, toma sua carta de morte aí, vai lá e se mata lá. E o cara foi e entregou a carta a Joabe. Joabe disse: não, meu irmão, vai para frente da batalha lá. E ele foi, e por lá mesmo ele morreu. Só que Davi não teve coragem de dizer a verdade. Davi não teve coragem de expor
o problema. Fica olhando onde essa história vai dar. Ele não teve coragem de assumir a verdade. E não teve coragem e ficou inventando história. Manda chamar o cara. E não sei o quê. Quando ele viu que não ia ter jeito, mandou matar o rapaz. Aí achou que tudo ficou 0-0. Morreu. O defunto não vem aqui mais reclamar nada. Eu vou ter que fazer um favor agora. A mulher do cara, o cara era meu soldado, né? Tem que fazer um favor. Vou ter que ficar com a mulher dele para mim agora. Então ainda saiu de bonzinho na história. Rapaz, o rei é nota 10, né? O soldado dele morre, rapaz, ele ainda fica com a mulher do cara para assumir, para... Gente boa esse rei. Aí Deus espera passar 1 ano, até que alguém chega na casa dele para cobrar a conta. Porque, irmãos, não há nada oculto que não venha a ser. Uma hora a conta chega, irmãos. E quando você tenta encobrir um pecado com o outro, a conta ainda sai mais cara. Cadê o menino? Não, vai matar o menino. Aí não, meu irmão, manda esse menino embora aí. Ele ainda salvou a vida do menino, mas quem teve a ideia foi Judá. Aí eu lhe pergunto, o que é que aconteceu agora entre aqueles irmãos? Todos eles tiveram que ser agora cúmplices e coniventes de uma mentira. Se eles tivessem matado e tivessem terminado logo, acho que alguém já ia dar com a liga nos dentes, ia resolver logo e morreu. Só que o problema agora é que eles tiveram que viver com a cumplicidade de uma mentira. Porque eles viam, a Bíblia diz que o pai dele não aceitou ser consolado pela morte do filho. E eu acho que Judá acordava de dia e via agora seu pai sofrendo. Viu seu pai triste pela morte de José. E ele sabia que aquilo era mentira. E ele não podia dizer ao pai que era mentira. Aí é onde a Bíblia agora vai contar que Judá então resolve se afastar do meio de seus irmãos. Judá foi embora. Foi viver no meio dos cananeus. Terra de Canaã. Você vai ver lá na frente a geração amaldiçoada de Canaã, que Deus manda agora o povo, quando sai do Egito, entrar e destruir todo mundo. Você vê Abraão mandando buscar filho, uma mulher, né, para seu filho, longe da terra dos cananeus. Você vê o desgosto do próprio Isaac, porque o seu filho Esaú tomou mulher dentre os cananeus, mas vai ajudar agora, meu irmão, por meio dos cananeus, porque ele preferia viver lá fora do que viver uma mentira aqui dentro. Isso acontece muito dentro da igreja, irmãos, muito. Dentro da igreja é um espaço da verdade. Aqui é um lugar onde a palavra de Deus ela reina. Mas tem tempos que parece que Deus para de se manifestar, né? Parece que Deus fica em silêncio. E as pessoas vão perdendo o temor a Deus. Elas vão perdendo o temor a Deus. E elas começam a viver uma vida que está meia boca, está meia lá, meia cá, porque ninguém está vendo. Porque a coisa está acontecendo de uma forma. E às vezes se formam esses grupos, como os grupos dos filhos de Jacó, que se reúnem para matar alguém dentro da igreja. Mas não é para matar fisicamente não, irmão, vai chamar a polícia não. É para matar espiritualmente. Porque às vezes tem alguém dentro da igreja que está dando fruto. Porque tem alguém às vezes dentro da igreja que o pastor fala o nome. Porque tem alguém dentro da igreja que Deus está usando. Mas Deus não nos usa. A gente já está aqui há tanto tempo. Deus tinha que usar a gente, irmãos. Se Deus fosse usar quem a gente quisesse, Ele não ia ser mais Deus, Ele ia ser nosso empregado. Deus usa quem Ele quiser, da hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas não é Saul mais apto? Saul não foi ungido rei de Israel? Não é o cara que tem armadura, não é o cara que tem espada, não é o cara que foi escolhido por Deus para lutar as guerras de Deus? Foi, mas agora Deus quer usar um menino com um pedaço de pau e uma pedra na mão. E quem é você para discutir o que Deus quer fazer? Eu acho que esse menino não está preparado para fazer isso não. Olhe para mim, bonitão, alto, cheio de armadura. Só que se você lutar, a glória vai ser sua. E às vezes Deus não está deixando mais você lutar, porque durante muito tempo você tomou a glória de Deus. Você foi lutar e quando vencia a batalha, voltava mostrando suas espadas, seus escudos, seus armamentos. Aí Deus permite que vá um menino.
para mostrar que não é nem com espada, nem com lança e nem com escudo que se vence batalha, mas é em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que Deus faz, irmãos. Então Deus não quer me usar? Não, Deus só esperava de Saul arrependimento. Saul não era adúltero, a Bíblia não mostra que Saul adulterou com ninguém. Pelo que eu li, a Bíblia só mostra que Saul só teve uma única mulher. Davi teve uma cacetada aí, o homem gostava do negócio. Saul só teve uma mulher. É um cara que nunca você viu ele matar ninguém a traição, a sangue frio, mas era orgulhoso. E para Deus, esse pecado não tem jeito, porque foi por esse aí que Satanás caiu do céu. Satanás não caiu do céu porque estava se prostituindo, porque estava bebendo, porque estava fumando crack. Caiu do céu por causa do orgulho. Tem gente que as armaduras estão tudo brilhando. É um guerreiro e foi levantado por Deus mesmo. Foi pelo diabo não. Porque quem levantou Saul? Saul nem rei queria ser. Quem mandou escolher e ungir ele? Foi Deus. Vai lá, é esse aí, é o rapaz. Pode ungir, pode. Mas no dia que o orgulho entrou no coração, e ele disse, agora é comigo. Rapaz, espera o profeta. Negócio de profeta, meu irmão, aqui quem manda sou eu. Bota esse negócio aí que a gente vai sacrificar agora. Ele deixou de entender que quem nomeia os cargos dentro da igreja não é o pastor, quem nomeia é Deus. E Deus bota quem quer, tira quem quer, a hora que quer, e na hora que ele não me quiser mais aqui, até eu vou embora. E eu não tenho problema nenhum com isso. Nenhum com isso. A única coisa que eu quero, irmãos, é estar no lugar onde Deus quer que eu esteja. Porque se eu estiver no lugar aonde Ele quer que eu esteja, eu sei que Ele vai estar comigo. Mas no dia que eu quiser me segurar em qualquer estrutura dessa, e disser agora é pelo meu braço, aí, meu irmão, pode esperar que você só vai ouvir a pancada e ver o tamanho da queda. Porque não é plateia, irmãos, que enche os olhos da gente. Você pode ter uma festa como a gente teve no final do ano passado, uma festa das nossas igrejas reunidas, que deu mais de 1000 pessoas. Teve um obreiro que estava com a gente agora lá no campo, que ele foi um dos que controlou as entregas da pulseira. Ele disse que naquele evento lá, se eu não me engano, foram mais de 1.300 pessoas que ele entregou pulseira. A gente fez uma festa. Mas se esse ano dissesse é para 10 pessoas, para mim a presença de Deus é a mesma. Tem que pregar, pastor, na igreja lá do monte de não sei quanto, que vai ter 50 mil pessoas, eu vou do mesmo jeito, se você me chamar para pregar numa igreja que tem 5. Porque para mim não faz diferença. Eu não estou indo para lá para pregar meu nome, não estou indo para lá, irmão, eu sou pecadorzinho, igualzinho a qualquer um de vocês aí. Agora Deus dá dons a um e dá a outros. Talvez eu não soubesse servir tão bem ali na porta, se você chegasse e encontrar um homem, Pai do Senhor, mas já tem um obreiro, meu irmão, que chega ali, que ele recebe com um sorriso, lhe dá um abraço. Isso é um dom que Deus dá. Talvez você me botasse para lavar o banheiro da igreja, que você ia chegar, tá um fedor de carniça, você ia lavar com pressa, fazer uma doideira tão endoidada lá dentro. Ou então fazer igual eu fiz uma vez na casa de minha mãe, me mandou lavar o banheiro, eu esperei que esse banheiro agora vai ficar limpo, peguei que boa cruz, joguei no banheiro todo, deixei 3 horas, agora eu mato essas bactérias tudo, matei a bactéria, o rejunte do piso, ainda queimei o azulejo. Cada um com o seu dom, meu irmão, cada um com o seu talento. Eu acabei com o banheiro, mas é assim, Deus faz assim, Deus às vezes quer assim, mas Senhor, tanta cidade para eu pregar, meu filho, vá para o deserto, mas Deus, eu sou discípulo, apóstolo, andei com o Senhor tanto tempo, eu peguei o negócio do pão, do peixe, Felipe, fica quieto meu filho, e vai para o deserto, mas Senhor, não estou vendo nada, fica no caminho do deserto aí, e às vezes eu não quero ficar no deserto. Por quê? Porque eu estava no dia de Pentecostes. Você sabe que eu sou? Carteirada gospel. E rola. Carteirada gospel. Eu estava no dia de Pentecostes. Você sabe quem sou eu? Eu fui um dos 12 que Jesus me chamou. 12 de Jesus, já pensou? Sou 12 de Jesus, até para G12 aí serve, 12 de Jesus.
não é 12 do apóstolo de não sei das quantas, não. Ele era 12 de Jesus. Então, se tivesse até essa ordem aí, para os ministérios que seguem, né, essas linhas de sucessões, ele era 12 de Jesus. E Jesus mandou para onde? Vai para o deserto. Senhor, será que não tinha um ministério maior para o Senhor me colocar? Será que não tinha uma cadeira mais bonita na igreja para você sentar? Meu filho, fica aí no anonimato, quietinho no deserto, que daqui a pouco vai chegar a sua vez. Mas se cansar e sair do caminho do deserto, o eunuco passa e você não está lá. E aí, irmãos, agora vai Judá. Vai embora, sai do meio do povo de Deus, sai do meio da sua família, do meio da sua parentela. Por quê? Porque o meio da sua parentela agora se tornou um lugar onde se guardava um segredo de pecado. Se guardava ali um segredo que não podia mais suportar. Mas, irmãos, toda vez que a gente foge da presença de Deus, a coisa não é boa. Eu vou lhe dar um conselho: fugir nunca vai ser a solução. Davi, um dia, teve uma revelação. Aquele homem, ele era diferenciado, totalmente diferenciado. Foi um homem que viveu fora do seu tempo. Davi, acho que ele tinha algum problema com Deus, assim, um negócio que Deus amava ele, que rapaz, o homem pensava diferente de todo mundo. Adão peca, se esconde. Aqui, o Judá vai pecar, sai do meio da família. E sempre foi assim, o homem pecando e se escondendo. Davi diz: rapaz, eu vou para onde? Se eu descer para o mais profundo do abismo, o Senhor está lá. Se eu subir por mais alto do céu, como é que eu vou fugir de sua presença? Eu estou aqui, faça comigo o que o Senhor quiser. Brincadeira, rapaz. Se lançar assim na mão de Deus, com uma confiança dessa, Deus disse: então escolha seu castigo. Ele diz: olha, se o Senhor me botar na mão do homem, o homem vai quebrar o pau nas minhas costas. Eu prefiro cair na mão do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. O homem conhecia Deus. E aí, irmão, Judá foge achando que a coisa vai ficar melhor, que talvez ele pudesse viver agora com menos culpa na sua consciência. Aí Judá se casa, tem 3 filhos, arrumou uma mulher para o seu filho. Aí agora ele diz: bom, eu acho que deu certo o meu plano. Esse negócio de estar na igreja é que não estava dando certo, está vendo? Me envolveram naquela fofocaiada lá, naquela tramóia, matamos alguém, não deu para eu ficar, mas eu vi que aquela igreja ali não prestava, eu vou me embora. E aí vai para o mundo, porque o mundo é melhor do que a igreja. Não vai, irmãos, não vá. Se o diabo está colocando esse sentimento no coração de alguém aqui nessa noite, não vai, irmãos. Exponha a verdade, fale a verdade. O profeta entrou, quando o profeta repreendeu Saul deu justificativa. Vem cá, meu irmão, você fez, aconteceu. Ele disse: não, meu irmão, o povo queria ir embora. Quando o profeta chega para Davi e diz: o homem é o Senhor, ele bota a mão na cabeça e diz: pequei contra o Senhor. Ele não diz: meu irmão, também quem não ia olhar para a mulher daquela, né? Podia dizer, se fosse Saul, diria: meu irmão, a carne é fraca, você sabe, né? Mulher de bobeira ali, uma hora daquela, não tem esse que resista. Não foi a resposta de Davi. Pequei. Ele disse: pronto, porque você já se arrependeu, o Senhor já lhe perdoou, você não vai morrer. Já foi perdoado, só porque confessou, assumiu, não fugiu, não se escondeu, não mandou matar o profeta. Você vê no tempo de Jeremias ia entregar a palavra de Deus aos reis. O rei dizia: vem cá que eu quero ouvir aqui. O rei Joaquim: vem cá, me conte aí. Agora não diga nem a ninguém que eu lhe chamei aqui para perguntar nada da parte de Deus. O homem sempre se escondendo da presença de Deus, sempre fugindo. Só que, irmãos, como eu lhe disse, ele foi, mas a consciência dele acusava ele o tempo inteiro do que ele aprontou. Mas está tudo bem por um tempo. Não teve filho? Teve. Não multiplicou? Teve. Já casou o filho, já está esperando o neto. Aí começa, irmão, agora a desgraça na vida dele. Morreu o primeiro filho. Ele disse: não, isso aqui só foi um acidente, né? Acontece. Pega agora então a mulher e dá ao segundo filho aqui para ver o que resolve. Aí o segundo filho morre também. Fica ele, a mulher e o filho mais novo. Ele disse: eu acho que o problema é a menina. Então não vou dar ela para o mais novo, porque já matou 2. É a viúva negra, né? Vai matar o terceiro também.
Mandou a menina embora. Disse: minha filha, fica aí na casa de seu pai aí, curtindo o seu luto aí, enquanto meu menino cresce. Mas na cabeça dele, ele estava botando a culpa na menina, dizendo: essa menina que está amaldiçoada. Aí daqui a pouco morre a mulher dele também. Irmãos, que desacerto é esse, irmão? O cara casa, tem 3 filhos, morre o mais velho, morre o mais novo, ainda morre a mulher do cara. Aí eu acho que a cabeça do cara começa a entrar em parafuso. Daqui a pouco a Bíblia diz que vai Judá se envolver com uma prostituta. Ele não sabia quem era, achou que era uma prostituta. Daqui a pouco chega a conta para ele: eu não sou prostituta não, meu filho, você mandou me matar, mas a mulher que era para você ter dado a seu filho mais novo, aqui você diz que é amaldiçoada, que matou seu filho mais velho, que matou a do meio. Pois agora eu estou grávida e o filho é seu. Você não queria me matar, o filho agora é seu. Irmãos, como está a cabeça de um homem desse agora? Olha, o cara casou, teve 3 filhos. Aí morre o filho mais velho, ele pega a mulher e dá para o do meio. Aí morre o filho do meio, ele diz: a mulher está amaldiçoada, manda a mulher embora. Aí a mulher dele morre. Aí ele vai se envolver com a prostituta. Ele não sabe o que aconteceu. Daqui a pouco diz: a mulher que você não deu para o seu filho mais novo, que você disse que era amaldiçoada, está grávida. Aí vai ele: não, tem que mandar matar agora, né? Aí já resolve o problema de vez, que eu já não preciso nem ter desculpa para não dar para o mais novo. Quando chega lá, ele diz: pois o filho é seu. Então ele já estava agora com o filho mais novo, com 2 gêmeos e com uma mulher que foi a mulher dos filhos dele, que ele achava que era azarada. Para melhorar a situação, irmãos, agora ainda vem uma fome terrível sobre a face da terra. Aí acho que não faltava mais nada, né? O cara já perdeu 2 filhos, já perdeu a mulher, já está casado com a nora, com 2 filhos e ainda passando fome. Aí ele voltou para casa. E aí, irmãos, olha a cabeça do cara. Vai agora, junto com os irmãos dele, de volta para o Egito. Eu tenho para mim que ninguém tocava mais no assunto. Passou tanto tempo, né? Vamos fingir que não existiu nada, que aquele problema, aquele negócio que aconteceu, ninguém toca mais no assunto. Pegamos dinheiro, bora comprar comida. E aí desce todo mundo para o Egito atrás dessa comida. Quando chega lá, meu irmão, encontra um homem todo enfeitado, cheio de ouro pela cabeça, aqueles olhos puxados assim, né, do negócio do faraó, uns queixos de ouro, umas roupas tudo diferente. Aí, meu irmão, quando eles chegam: não, o que vocês vieram fazer aqui? Vim comprar comida, meu senhor. Ele disse: rapaz, vocês não vieram comprar comida não, vocês são espiões. Ele disse: pronto, agora foi que acabou tudo. E aí, irmãos, o assunto volta. Aí é obrigado a voltar a conversar sobre o assunto. Em Gênesis 42, o 21, ele vai dizer assim, ó: eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio esta angústia. Eu não sei como foi a vida dos outros, porque a Bíblia, eu já lhe disse, não teve espaço para mostrar com detalhes. Mas como a vida de Judá é importante, você vai ver por quê. Para o propósito de Deus na vida dele. A Bíblia mostra, irmãos, que por onde Judá foi, ele não teve sucesso. Por onde ele foi, a marca que acompanhava ele era o fracasso. E eu tenho certeza, irmãos, que no inconsciente dele sempre acusava. Por que ele, ao invés de não só ter dado a ideia, né, de mandar o menino com os irmãos, por que ele não lutou para salvar o irmão dele? Por que ele permitiu que, de certa forma, aquilo fosse feito? Porque ele alimentou essa mentira e ele devia achar e julgar na mente dele. Isso que está acontecendo comigo é o castigo de Deus. Morreu o primeiro filho. É coincidência, não tem nada a ver com José, não. É a menina que é azarada. Então, bora agora, vem o segundo. Aí o segundo morre também. Não, é a menina mesmo. Vai embora, manda a menina embora. Daqui a pouco a mulher dele morre. Ele disse: agora não tem mais jeito não. Aí ele casa com a nora e vem fome. Vem fome. Vai para o Egito. Passa todo mundo no Egito.
Está parecendo eu lá no aeroporto do Rio de Janeiro. Vai todo mundo passando, chega na minha vez, o negócio apita. O senhor tem uma arma aí, um negócio dentro de sua mochila, eu está repreendido. Ô lugar atribulado, não volto lá mais nunca, só se Deus mandar. Já aconteceu tanta coisa comigo ali. Aí disse, o senhor está com uma arma aí dentro desse negócio seu aí, uma faca. Aí eu disse, meu irmão, eu não ando com faca não, eu vim aqui na casa da irmã de meu sogro aqui, eu não tenho faca nenhuma não. Tem sim senhor, rapaz, e o pior, que na parte da mala que ela disse que estava o negócio, era uma parte que estava minha roupa suja. E estava toda a roupa suja. Então entenda, toda a roupa é toda a roupa. A roupa de cima, a roupa de baixo. E o aeroporto passa gente, irmãos, toda hora, gente importante, tudo arrumado, né? Aqueles executivo elegante, passa piloto de avião. Aí me botaram numa mesa do lado, uma mesa aberta, o senhor pode virar seus negócios tudo aqui. Eu disse, eu vou virar essa mala aqui. Que tribulação vai ser isso aqui, irmão? 4 dias de roupa suja ali, aberta, para todo mundo ver. Não, senhor, o senhor tem que virar. Eu disse, não, minha irmã, peraí que eu vou procurar. Que aí vai eu, boto a mão dentro da mochila e futuco. Minha amiga, não tem nada, eu já olhei tudo. O senhor vira a mala. Eu disse, rapaz, peraí que eu vou olhar de novo. Aí o pastor Hélio já correu, já estava numa distância como daqui lá na rua, eu olhando, ele disse, se eu for preso, ele vai embora, me largar aqui. E você começa a pensar um bocado de coisa, né? Eu disse, será que eu deixei essa mochila de bobeira, algum traficante escondeu uma arma aqui para fazer alguma arte dentro desse avião? E aí você vai entrando em parafuso e eu já ficando nervoso, o ar-condicionado já não dava mais conta, e suando, e nada de achar esse negócio. Eu sei que eu passei por aquele raio-x umas 3 ou 4 vezes, e a mulher já estava tão revoltada comigo, que aí foi quando eu tinha viajado para o interior, e tinha levado um canivete desse suíço, né? Só que o canivete, a mochila dobrou por cima, ele ficou virado pela parte de baixo, rapaz. Aí foi que eu futucando lá por dentro daquelas roupas sujas, eu achei, quando eu mostrei o canivete à mulher, que aí você tem que jogar fora, não tem jeito. Ela já estava tão chateada comigo, eu tumultuando o trabalho dela lá, que disse, meu filho, vai embora aí, passa aí. E não é que quando eu chego em casa ainda tinha outro dentro da mochila. Já pensou se tem outra revista? Tem coisas que parecem, irmãos, com a gente, que só acontece com a gente, né? A gente às vezes fica com esse sentimento. Já vai fazer as coisas e esperando o que é que vai dar errado. Rapaz, não acontece com ninguém, mas comigo, tudo que eu vou fazer vai ter alguma coisa para dar errado. Esse sentimento, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com ele. Porque senão ele vai crescendo na vida da gente e nós vamos nos acovardando para tomar decisões. A gente vai ficando com medo, porque eu já sei que alguma coisa vai dar errado, então nem lá eu vou. Judá, quando chega lá, ele diz, rapaz, todo mundo, estava uma fila imensa, todo mundo passou, chega na minha vez, o cara diz, não, você é espião. Já não bastava a mulher que morreu, já não bastava os bichos que morreu, e já me acusaram de negócio de ia matar a mulher depois estava grávida de mim, que tribulação, agora ainda venho para o Egito, um lugar que ninguém me conhece aqui, e diz que eu sou espião. Aí o cara, ao invés de liberar ele, irmão, diz o seguinte, aí, da onde é que vocês são? Aí ele conta uma parte da verdade, porque a primeira reação deles foi dizer, olha, eu acho que ali, todo mundo foi caladinho a viagem toda, né? Sem tocar no assunto, mas quando o raio-x apitou e disse, vocês estão encrencados, são espião, aí a consciência foi unânime, nessa parte aqui todo mundo falou, todo mundo disse, estamos sendo punidos. Será que a vida dos outros também, como é que não estava sendo durante esse período? Eles estavam carregando o peso do pecado, o pecado não confessado. Estavam carregando, irmãos, ali a culpa acumulada na consciência, sem perdão. Algo que eles colocaram uma pedra em cima, fingiram que não existia mais, até que chegou um ponto que o problema se tornou insuportável, insustentável. Perder filho dá. Perder mulher, dá. Viver passando necessidade, dá. Mas agora vai preso, e aí você vai perder a última coisa que lhe resta, que é a liberdade e a vida. Aí agora, meu irmão, não tem mais jeito. Até as últimas consequências do pecado. Segurando ali, mantendo a mentira. Foi o que aconteceu? Não, o que aconteceu é que a gente tem 11 irmãos, porque o mais novo morreu, tem certeza que morreu? Morreu, o bicho pegou ele lá e comeu pelo mato, é verdade? Não, mas foi a história que eles inventaram, e mesmo ainda ali nas últimas consequências,
ainda estavam mantendo a mentira. Foi isso que aconteceu. E seu pai? Meu pai está velho, não aguenta mais nada não. Então faz o seguinte, um de vocês vai ficar preso. Traga seu irmão para eu ver que vocês estão falando a verdade. Aí um irmão fica preso. E eles vão trazer agora o caçula. E aí, irmãos, quando Benjamim chega, a Bíblia diz que José, ele se emociona muito ao ver seu irmão por parte de pai e mãe. E ali você entende, você deduz que José bolou um plano. Ele bolou um plano para deixar os irmãos dele embora e para ficar com Benjamim ali. Eu acho que para ele era suficiente ficar apenas com seu irmão e aqueles outros miseráveis que jogaram ele na cisterna. Ele não ia matar ninguém, mas também não queria mais conta e manda todo mundo embora. E está resolvido, deixa só Benjamim aqui. Acho que depois ele dava um jeito de mandar buscar o pai. Mas o plano dele inicial foi esse. Quem roubou a taça vai ficar aqui. E mandou esconder a taça dentro do saco de Benjamim. Irmãos, quando José disse que Benjamim ficaria no Egito escravo, e até então ele não tinha se revelado, a Bíblia diz que Judá agora toma a palavra no meio de seus irmãos. E a primeira coisa que ele começa dizendo é: o que diremos a meu senhor? O que podemos falar? Como podemos provar a nossa inocência? Porque Deus trouxe a luz. Preste atenção, irmãos. Deus trouxe a luz, a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu Senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Irmãos, há algo interessante aqui nessa frase, porque Judá faz agora um reconhecimento explícito. Como podemos provar a nossa inocência, se é Deus quem está nos condenando? Eu fiquei pensando, outro dia eu estava no carro sozinho dirigindo, e pensando sobre justiça de Deus e essas coisas, e eu fiquei pensando em Urias do outro lado, né? Eu estou lendo o livro de Apocalipse, a gente está terminando a leitura bíblica, e fica aquele negócio dos mortos que serão julgados, e tem uma parte que os mortos perguntam a Deus, né? Senhor, até quando, né? Não será vingado o sangue e tal. Aí eu fiquei pensando pela ótica de Urias. Você ouviu dizer, Deus perdoou Davi. Aí o cara morreu, né? Do outro lado ele está vendo a situação. Ele diz: rapaz, o cara ficou com minha mulher, me matou e Deus perdoou o cara. É justo isso? Rapaz, irmãos, aí o Espírito de Deus vem e ministra no nosso coração. Se Davi soubesse o preço que ele ia pagar por aquele ato, eu acho que jamais ele teria cometido. Porque, irmãos, ele matou Urias, mas por conta disso ele perdeu uma boa parte dos seus filhos de forma trágica. A sua filha foi estuprada pelo próprio irmão, amando dele. Ele foi o culpado, não que ele mandasse o rapaz fazer, mas mandou a menina, mandou a ovelha para a toca do lobo. Quem mandou foi ele. O menino pediu, disse: manda a menina aqui para casa que eu estou doente, vou morrer, eu preciso de um bolinho. Ele pegou a menina e disse: vai. Aí a menina lá dentro foi estuprada. Quem mandou ela para lá? Foi ele. Olha a culpa já pesando no coração do homem. Aí o irmão da menina mata o irmão. Daqui a pouco o general mata o outro. E aí, irmãos, começa uma mortandade dentro da casa dele. As mulheres de Davi, que ficaram no palácio, todas foram estupradas pelo seu próprio filho. A luz aberta, o homem montou uma tenda no terraço aberto para todo mundo ver o que ele estava fazendo com as mulheres de seu pai. Irmãos, não ficou sem preço, não ficou sem castigo. Deus perdoou, mas o castigo veio, e veio com a conta muito maior do que a que ele cometeu. Mas ele falou a verdade, ele confessou. Agora, tentaram viver uma mentira durante muito tempo, tentaram viver uma injustiça durante muito tempo, tentaram sustentar aquela mentira durante muito tempo. Estavam vivendo já perdas, estavam vendo as coisas se destruírem.
estavam vendo as coisas se acabando, mas a mentira ainda estava ali, até que chegou a hora que não teve mais saída. Não dá para a gente se justificar, não dá para a gente tentar se defender, porque quem está nos condenando é Deus. E agora o que é que a gente faz? Aí Judá disse: olha, eu tenho 2 filhos aí para criar, com a mulher, mas faz o seguinte, eu peço ao Senhor, me deixe como escravo no lugar de meu irmão, e deixe que ele volte para casa com os irmãos dele. Eu vou ficar. Eu já vivi muita tragédia na minha vida, já vivi muita desgraça pelo que aconteceu com meu irmão, o outro. Eu vi o sofrimento de meu pai durante todos esses anos, sabendo que eu não podia dizer a ele a verdade, mas se esse daqui não voltar, ele não vai resistir, ele vai morrer. Eu deixo minha família lá, que eles tomem conta. Eu estou disposto a abrir mão da minha casa, das minhas posses, da minha terra, dos meus filhos que eu tenho que criar, da minha mulher, de tudo. Mas eu não posso mais ver o sofrimento do meu pai. Eu dou a minha vida pela vida dele. Ninguém mais falou nada, irmãos. Foi essa hora que José não pôde mais suportar. Foi essa hora que o coração de José viu que naquele dia em que ele estava no poço, foi aquela mesma voz que disse: não mata o menino, não, vende ele. Era aquele mesmo irmão que agora tomou a defesa do outro e disse: não faz isso não, meu pai já sofreu demais esses anos todos pela mentira que nós inventamos. Estamos vivendo isso que o senhor está vendo aqui. O senhor pode não saber de nada, mas sabia de tudo. O senhor pode não saber de nada, mas estamos pagando aqui pelo um pecado que um dia nós cometemos e abafamos ele, escondemos ele, e Deus está trazendo à luz a nossa culpa, porque não dá para fugir da justiça de Deus. Dá para a gente esconder dos homens, dá para a gente esconder do pastor, dá para esconder da igreja, mas o pecado, ele não envelhece. Pecado não prescreve. Você fica devendo 5 anos, tem que tirar seu nome do SPC. O SPC do céu, irmão, só tem uma coisa que tira seu nome de lá: é o sangue de Jesus Cristo. E agora José se revela a eles e diz: olha, fiquem tranquilos, não vai acontecer mais nada com vocês. Eu já entendi, foi por uma boa causa que Deus me trouxe aqui. Vai trazer meu pai, que eu vou dar agora uma terra boa a vocês. Irmão, imagina a cabeça desses caras agora voltando para casa. Tem 2 notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que a gente não vai precisar mais comprar comida, ainda faltam 5 anos de fome, e a gente vai comer de graça, ninguém vai morrer. E qual é a ruim? A gente vai ter que confessar o pecado na tora agora, não tem jeito mais, vai ter que vomitar o pecado forçado, não é porque quer, mas é porque foi obrigado. Eu lhe pergunto, irmão, será quanto sofrimento não teria sido poupado? A questão é que quando chega a hora de Jacó abençoar os filhos, ele diz sobre Judá: o cetro não se apartará de Judá, nem um bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Jacó estava dizendo que viria dele um a quem ele pertence. Estava falando de Jesus, que Jesus viria de Judá. É por isso que você vê falar Belém de Judá. A cidade de Belém fica na tribo de Judá. A Judéia, Belém da Judéia, Judéia, Judá. Deus tomou as tribos todas do filho de Salomão, menos Judá. Fica lá, o centro ainda do governo de Jerusalém, Judá, está lá ainda. Da tribo que ficou com o filho de Salomão, o governo ainda era lá, Judá está lá. Cidade preservada, por causa de uma coisa que tinha no coração dele. Ele foi capaz de dar a sua vida pela vida do seu irmão. Irmãos, a gente falando, contando a história, parece besteira, parece uma coisa simples, mas eu não sei se José faria o mesmo. Mas eu sei que ele ficou carregando aquilo a vida toda. Será que o que eu fiz foi o suficiente? Eu poderia ter feito um pouquinho mais,
poderia ter insistido com meus irmãos que soltassem José. E ele foi vendo as coisas acontecerem, mas ele não podia contar a verdade, porque a verdade não dizia de respeito só a eles, mas a ele dizia respeito a todos os seus irmãos. Ele preferiu sair do meio dos irmãos do que suportar aquela culpa. Viveu infortúnios na sua vida, viveu derrotas, viveu mortes, viveu tragédia na sua vida, mas não entregou os irmãos. Mas chegou uma hora que ele teve que decidir: ou a gente vai viver a mentira toda de novo, ou eu vou ter que tomar uma decisão. E ele disse: para eu não ver mais o pai sofrer, eu vou dar minha vida pela do meu irmão. Irmãos, quando José viu aquilo, eles estão arrependidos, eles entendem que o que eles fizeram comigo foi errado, eles entendem que Deus castigou eles pelo que eles fizeram comigo, já basta. E agora um deles diz que vai dar a vida para não ver meu pai sofrer pelo pecado que eles cometeram. Irmãos, quando Cristo morreu naquela cruz, a Bíblia diz que foi do agrado do Pai que ele padecesse daquela forma. Não foi porque Deus queria que ele sofresse, mas era a única forma para resgatar eu e você. Nós éramos os benjamins da história, aquele filho amado que se perdeu, que foi levado como escravo por Satanás, e nós estávamos já presos no pecado, perdidos e condenados a viver agora no palácio da escravidão de Satanás. Até que Jesus disse: eles não vão ficar aqui, porque eu sei o quanto o Pai sofreu no dia que Adão perdeu a comunhão com ele. Porque Deus amava o homem, irmãos, está na Bíblia. Isso aqui eu não estou inventando, não é heresia. Leia João. Porque Deus amou o mundo de tal... Qual é essa maneira? Não sei. Não dá para explicar. Mas foi de uma maneira tal. Será, irmãos, que quem ama de uma forma tal, qual foi a dor e o sofrimento de ter que sair daqui, porque se ele ficasse ia ter que matar o homem por causa do pecado. O homem no seu estado de pecado, ele não pode entrar na presença de Deus, porque senão ele morre. Não era assim no princípio, onde a presença de Deus se manifestava de forma plena para o homem. Adão, onde estás? Como é que eu volto então a encontrar esse homem que eu amo? Só se eu me fizer carne para voltar a estar com ele, para tomar o governo da mão de Satanás. E aí ele vem da tribo de Judá, aquele que deu a vida pelo seu irmão. Podia esse irmão, seu irmão hoje mais amado do Pai, era o que recebia tudo do Pai, é o que recebia o amor do Pai, é o que recebia o carinho do Pai, podia ser o que fosse. Ele pode não ter sido um bom pai para mim, pode não ter, mas é o meu pai. E aconteça o que acontecer, eu estou disposto a dar a minha vida para não ver o meu pai sofrer de novo. Isso é muito forte, irmãos. Aí Deus disse: agora eu já entendi, é desse aqui que vem o Cristo. O outro é um bom governador, o outro é um bom administrador, é um menino exemplar, nota 10, mas o coração é o desse aqui que eu quero. Vamos entrar em um novo ano, irmãos, e a igreja está precisando disso. Tem muitos irmãos caindo, irmãos, no combate. Entenda, eu quero que você entenda nessa noite em nome de Jesus. Nós julgamos muito as pessoas, achamos muitas vezes que a queda das pessoas sempre é porque elas querem. Achamos que as pessoas são relaxadas, que elas são isso, que elas são aquilo, mas às vezes a gente não conhece quem senta do nosso lado nesse banco aí. Não conhecemos. Eu que estou daqui de cima, eu vejo pessoas igual a árvore de Natal, não tem aqueles pisca-pisca? Gente que aparece, gente que some. Gente que aparece, gente que some. Algumas lâmpadas dessas a gente consegue correr atrás para descobrir o que aconteceu. Outras estavam escondidas de trás de alguma bolinha dessa da árvore e sumiu, entrou aqui, passou uma semana piscando, a luz apagou e foi embora e a gente não viu. E ninguém foi atrás. Irmãos, não esperem que o pastor faça a obra da igreja sozinho, porque isso não vai acontecer.
A igreja é um corpo. E o diabo tem semeado algo muito triste dentro da igreja, que é a divisão, a individualidade. Eu venho para a igreja, eu gosto de cantar na igreja, mas eu não quero ter comunhão com meu irmão. E o coronavírus foi a fome do Egito para terminar de devastar o que já estava ruim. Eu tenho que ter esse amor, irmãos, pelas almas que estão aqui. Eu tenho que ter essa disposição. Se eu vi alguém aqui que eu conheci, rapaz, aquele cara eu conheci uma vez, eu vou atrás. Eu quero saber quem é essa pessoa. Eu quero ajudar essa pessoa. Ah, irmão, já chamei para a igreja 2, 3 vezes, não veio. Eu duvido, irmãos, que um membro, se o médico chegar e disser, meu irmão, sua mão aí, sua mão vai ter que ir embora. Você vai ter que cortar sua mão. Eu duvido que você diga ao médico, corte, não faz falta não. Duvido. Você não quer perder um dedo. Se o médico disser que vai amputar o dedo mindinho do seu pé, você vai querer buscar até o último recurso para poder ele não arrancar. Se tiver uma pomada, se tiver uma injeção, se você tiver que tomar 60 injeções, você vai tomar, mas não quer perder o dedinho do pé. Mas na igreja a gente às vezes é um corpo, é um ministério. Os ministérios eles estão mais próximos. A ligação entre o dedo da mão e o dedo do pé está longe, mas quem é mão sente mais, a falta mais rápido do dedo da mão. E aí, cadê esse dedo? Foi para onde? Ah, meu irmão, deixa lá que o pastor vai atrás. Eu duvido que um membro de um corpo desse aí que esteja fora, se todo mundo, todo dia que vier para o culto, não vê a pessoa, mandar uma mensagem, aí, pai, cadê você? Rapaz? Foi o que aconteceu? Vou aí em sua casa, viu? E vai mesmo. E faz um bolo, e chega todo mundo de surpresa na casa da pessoa, para a pessoa se sentir amada. Eu duvido que essa pessoa vá embora. Mas não é isso que o diabo quer, não. O diabo quer que a gente sente na igreja igual agente secreto. Todo mundo é crente, mas ninguém se conhece. Porque quando ninguém se conhece, irmãos, há espaço para as trevas. Há espaço para alguém chegar e para o diabo semear a divisão. Você passou, olhou para a pessoa, às vezes você está de máscara, deu risada, a pessoa não entendeu e diz, rapaz, aquela pessoa está com problema comigo. Eu brinco com o irmão Val, né? São os Snoopy, né, irmão Val, que sobe na cabeça do povo. Tem um espírito de Snoopy aí que sobe na cabeça do povo. Porque não tinha o negócio da casinha que o Snoopy subia e ficava imaginando um bocado de coisa. Isso acontece mais do que o que você imagina dentro da igreja. Eu não sei quantas pessoas já me procuraram para dizer coisa que disseram, que eu falei e que eu nunca disse. Já teve uma pessoa dentro da igreja uma vez que me procurou para me dizer coisa absurda que disseram a ela, de que eu falei que não tinha... Falou tanta coisa, eu disse, minha irmã, em nome de Jesus, eu nunca falei nada disso. E quem me conhece sabe que não é o meu perfil falar um negócio desse. Uma vez já chegaram para mim, eu era líder de uma igreja, de um ministério, e mandaram um recado dizendo que o pastor lá tinha dito um negócio, e quando foi apurar, irmãos, era mentira. O diabo fica se aproveitando disso, dessas brechas, dessas escuridões, essas fofoquinhas santas, que de santo não tem nada. Não, meu irmão, eu queria aqui chamar vocês aqui, vocês são os grupos dos mais de oração que tem aqui dentro da igreja, os pentecostais. Eu estou sentindo que a gente tem que orar pela vida do pastor, porque eu estou notando que ele está um pouquinho... A gente está aqui para ajudar o pastor, mas vamos fortalecer, que eu estou sentindo que o pastor está meio diferente, assim, está meio torto, não sei se ele está em pecado. Vamos orar. E por que não chama o pastor, irmãos, e pergunta? Ô pastor, a gente está aqui, veio conversar com o senhor, o que é que está acontecendo? O senhor está bem? O senhor está precisando de alguma ajuda? Não, eu estou achando que é o irmão Colosso, depois que ele botou aquele cavanhaque, ele está muito vaidoso. E ele agora, está trabalhando na igreja, vamos orar pela vida dele, porque, né, irmão? Não, nada não, mas... E por que não chama o irmão e pergunta, ô irmão, vem cá, você está bem? Estou bem não, irmãos. Está acontecendo o que, rapaz? Deus é mais, não é mais você o exemplo, não. Agora o exemplo é o irmão Ptolomeu, que nem existe esse. Não estou bem não, irmão, perdi o emprego, estou um mês já desempregado, estou aqui cabeça quente, não sei, estou com a conta de luz atrasada, vai cortar minha luz. E você quer que o irmão esteja aqui o tempo todo bem? Não, eu acho que ele está em pecado. Ele chegou a meio triste, ficou orando ali, chorando, eu acho que aquilo ali é adultério. E quando vai ver, a igreja toda está pensando mesmo que o irmão está em adultério,
por causa da história que alguém inventou. Tem gente, irmãos, que não mede consequência para falar mentira a respeito de alguém. E as pessoas estão morrendo dentro da igreja por causa disso. Você viu, rapaz, a roupa que a pessoa veio? Irmão, você sabe se aquela pessoa tem outra roupa para vir? Você já perguntou a ela se ela tem outra roupa para vir? Venha com qualquer roupa, irmão, para a igreja, mas venha para a igreja. É melhor que você venha com roupa de praia para a igreja. Eu estou lhe dizendo, o pastor da igreja está lhe dizendo, se você não tiver outra roupa para vir, pode vir, que eu mandei vir, eu dou um jeito aqui, a gente arruma uma roupa aí dentro, faz qualquer negócio, mas venha com a roupa da praia, eu só não quero que você vá para o inferno. É para lá que você não pode ir. Mas enquanto você estiver dentro da igreja, aqui a gente vai dar um jeito, vai resolver o seu problema. Eu conheço um pastor que trouxe um rapaz no meio da rua, ele orou, o rapaz disse, não, eu quero entrar na igreja, eu quero aceitar Jesus. O rapaz estava sem camisa, ele não deixou entrar, ele disse, então não é por isso. Ele tirou a dele, deu ao cara, o cara entrou, aceitou Jesus, ele ficou do lado de fora. Pronto. Se o problema é a camisa, eu fico do lado de fora sem camisa. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, com muita picuinha, muita coisa, porque eu quero que esse ano o diabo, ele mais uma vez seja envergonhado nesse lugar. A gente tem muito trabalho a fazer, muito. A obra é grande. A seara, meu irmão, Jesus disse, ore pelos ceifeiros. E eu estou vendo a cada dia mais Deus mandando pessoas para essa igreja capacitadas. São pessoas que estão vindo aqui, que eu fico besta assim, eu digo, rapaz, a gente não merece o que Deus está fazendo, mas só chega a pessoa aqui com bagagem, dizer, meu irmão, não, eu não, aqueles que não fazem, não, aí quando você vai descobrir, chega alguém e diz, esse irmão aí lá na igreja, era assim, a pessoa caladinha, eu diz, é desses aí que a gente tem que o diabo está com medo. E eu sei, irmãos, que esse ano a gente vai se levantar para fazer uma grande obra, para impactar esse bairro, para a gente não aceitar o que tem sido feito aqui. Mas Deus tem a sua forma de trabalhar. Deus tem o seu método. E Ele escolhe quem Ele quer, do jeito que Ele quer, para fazer a obra dEle, não é a nossa obra. A gente não sabe o que Deus vai fazer, mas que vai fazer, vai. Agora se coloque à disposição, entendendo que tem outros irmãos que estão lá fora, que ainda estão escravos no Egito, e que precisa de alguém que possa abrir mão, um pouquinho só da sua vida, só um pouquinho, irmãos, não é muito não, é só um pouquinho, abra mão um pouquinho da sua vida, e coloque no seu coração, eu quero fazer alguma coisa para Deus, eu quero salvar meus irmãos que estão lá fora. Se Jesus abriu mão da sua glória, Jesus abriu mão da sua divindade, abriu mão da adoração que Ele recebia no céu, para se fazer carne, habitar entre nós, para nos salvar, é o mínimo que a gente pode fazer por Ele. Fique de pé nessa noite.